o Senhor traz para nós nesta manhã. Pois bem, meus irmãos, nós vamos falar da igreja como família. Essa é a lição de hoje. A igreja como família. Pode mudar, por favor. A gente começa assim. Ela começa pela família. A sua família sanguínea, sua família de sangue. Ela começa dentro da sua casa. Ou seja, nós precisamos compreender que o mesmo comportamento que nós temos aqui, precisamos ter em casa. Não é? Aqui não é um palco, a igreja não é um palco, um teatro, onde alguém se empenha um papel, onde alguém pode tomar a personalidade de uma outra pessoa. A igreja não é isso, a igreja é uma família. Então, o mesmo comportamento que eu tenho em casa, eu preciso ter aqui na igreja. O mesmo comportamento que eu tenho aqui, eu preciso ter em casa. A identificação dos processos de crescimento, amadurecimento pelos quais a igreja precisa desenvolver. Então, basicamente é isso que nós vamos tratar hoje. Nós estamos aqui num processo de desenvolvimento. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, ele disse isso: desenvolvei a vossa salvação. Então, a gente compreende que a salvação que Jesus nos deu, pela graça, não há mérito nenhum em você em alcançar a salvação. Qual o teu mérito? Zero. Você apenas aceitou. É como se alguém chegasse para você e dissesse aqui: olha, fulano, eu quero pagar a sua dívida. Mas por quê? Eu quero pagar a sua dívida. Quanto você deve? Faz as contas aí. Aí você faz as contas, a pessoa vai lá e paga a sua dívida. Aí depois você, com o teu coração grato, né, você, poxa, o que eu posso fazer para te agradar, para fazer alguma coisa? O pastor Ari falou isso na quinta-feira aqui. Aí quem pagou a dívida, mas como? Olha, eu pago a dívida dela de 200 milhões, o que vai fazer para me agradar? O que você fizer, não vai chegar nunca, vai ter que trabalhar a vida toda. Eu te dei agora, viva de tal forma que você não venha contrair novas dívidas, que você não venha viver da forma como você vivia, enfim, é exatamente isso. Jesus pagou a minha dívida e agora eu sou grato a Ele, eu sigo seus passos. Ele pagou a sua dívida, você é grato e segue seus passos. Então aqui nós estamos nesse processo, desenvolver a nossa salvação. E aí Paulo fala, 1 Timóteo capítulo 5:8, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que infiel. Não é? O que significa isso? Às vezes em casa nós não damos atenção à nossa família, ao marido, o filho, a filha. O filho não dá atenção ao pai, não dá atenção à mãe. Ele vive, agora eu sou crente, mas a Bíblia fala, Jesus falou que nós somos conhecidos pelos nossos frutos, não pela nossa fala grossa, nem pelo nosso discurso bonito, nem pelo nosso conhecimento bíblico. Somos conhecidos pelos nossos frutos. Quais são os frutos que nós estamos dando em casa? Não é? Dando para os nossos filhos. Será que seu filho pode falar para você, olhar nos seus olhos e falar: olha, pai, eu confio em você, você é um cara santo? Será que você pode olhar para o seu filho e dizer isso para ele? Eu não estou falando aqui de falhas humanas, de deficiências humanas, que todos nós temos. Todos nós fomos machucados, arrasados pelo pecado. Todos nós falhamos. Não estou falando disso, estou falando de coisas mais profundas, de caráter, de reconhecimento, de todas essas coisas. Então, esse ponto é fundamental. Segunda coisa, vamos lá.
Essa lição 2, ela fala de algumas coisas importantes. A gente vai redescobrir o prazer da vida em comunidade, de vir para a igreja. Precisa ter esse prazer. Aleluia. Jesus falou: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Eu preciso ter o prazer de vir para a igreja. Eu não preciso ser empurrado por ninguém, pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo pai. Eu preciso ter esse prazer de estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E aí, o que acontece? Domingo para mim é um programa, é o melhor programa, é o melhor dia da semana, é o melhor programa que eu posso fazer, porque eu estou comprometido com o Senhor, eu estou comprometido com a minha comunidade. Ela precisa de mim, servir uns aos outros. A comunidade precisa. Então precisa ter prazer. Acordar. Posso não acordar rindo, mas eu aprendi a acordar sorrindo. Antigamente eu acordava com raiva. Sabe quando você acorda com raiva? Quando você dorme mal. Não é? Você acorda com raiva. Que droga! Essa noite eu dormi mal. Fui dormir umas 3 e pouco. Não conseguia dormir, preocupado com a alma. Aí você fica agoniado. O domingo, o meu domingo começa no sábado. Por isso que sábado eu não gosto de marcar nada. Não gosto. Alguns eventos sociais eu até compareço, mas na primeira momento eu vou embora. Eu quero ficar concentrado, quero ficar orando, quero ficar pensando, quero ficar gerando no meu interior o que eu vou falar domingo. Entendeu? Então, mas mesmo assim eu falei: Senhor, não posso acordar com raiva. Eu orei: Espírito Santo, não deixe. Eu acordei alegre. Graças a Deus. Que bom. Ele acorda com raiva, né? Aí bota qualquer roupa. Não se preparou. Bota qualquer roupa para vir para a igreja. Entende, irmãos? Deus não vai se importar. Eu não sei não se eu me importo, mas é de Deus. Eu não sou. Tem gente que nem toma banho. Alguns casais vêm brigando no caminho. Vão ficar com raiva porque um acordou o outro, chamou o outro, insistiu com o outro. Filhos brigando com os pais, porque às vezes o pai chamou para levantar, para acordar. É um prazer. A sua lei medito de dia e de noite. Ele é como homem, ele é como a árvore plantada junto a ribeiros dos rios, e no devido tempo dá o seu fruto. O prazer de estar com meus irmãos, prazer em ter comunhão, prazer em adorar a Deus, em cantar, em ouvir a palavra, em participar, contribuir. O apóstolo Pedro disse que nós somos pedras vivas desse edifício. A igreja é um edifício, nós vamos ver lá na frente, se der tempo. Do jeito que eu estou falando, já vou ficar nem na metade. Mas tudo bem. Quadril completo. A igreja é isso, é um edifício, e você é uma pedrinha desse edifício. Ok? Vamos lá. A igreja é uma família, seu objetivo é a maturidade, desenvolver a salvação. Obviamente, uma igreja denominacional nunca será madura. Por quê? Em virtude dos novos, plenamente, dos novos estão chegando. Então, mas esses antigos, eles precisam amadurecer para receber os novos, os brotinhos, né? As frutinhas novas que estão nascendo. Então, os mais velhos, eles precisam maturar, estarem maduros, para que eles possam cuidar dos novinhos.
A igreja sempre vai ter um berçário, não é isso? Estou dizendo o berçário espiritual. Sempre os novinhos na fé. É o berçário, não é ali o berçário? Tem lá um grupo cuidando lá dos bebezinhos nossos. Estão lá cuidando. Eles são novinhos, eles vão pegando tudo, botam na boca. Então, tem um grupo lá de irmãs que cuidam deles. Chora, quer mamar, bota no colo. São os novinhos na fé. Agora eu te pergunto. Por exemplo, lá no berçário aqui, quais são as pessoas que estão lá? São mães, são mulheres já experientes, não é isso? Elas estão cuidando dos bebês, são experientes. Umas são mães, com filhos, pequenininhos também, outras já são mães com mais experiências ainda, os filhos já cresceram, etc. e tal. Então, desenvolvimento da salvação. Primeiro ponto, vamos lá. Existem dois tipos de pessoas no mundo: o homem natural, o não salvo, lemos aqui, tá? Deixou a sua Bíblia aberta, bom, para você fazer algumas anotações que você achar importante. Eu sempre oriento isso. Vocês já viram que eu sento aqui, eu pego minha caneta e fico. Qualquer pregador que vem aqui, porque ele vai trazer determinada informação. E às vezes eu não vou achar em lugar nenhum. Então, fica antenado nisso. Ou que você vai ter dificuldade para encontrar. Por quê? Porque normalmente pressupõe-se que aquele que está ministrando a aula pesquisou. E às vezes a fonte que ele tem, você não tem. Então é bom você ter sempre anotação na escola dominical. Então, dois tipos de pessoas: o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é o homem não salvo. Esse texto que nós lemos, verso 14, o que ele diz aí? 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então vamos falar primeiro do homem natural? Pode pular. O homem natural, primeiro, ele é inimigo de Deus. Por que ele é inimigo de Deus? Ele às vezes nem sabe disso. Você precisa informar. Porque você era assim, eu era assim. Nós éramos inimigos de Deus. Pelo simples fato, olha só. Romanos 8, 7. Vamos ver? Romanos capítulo 8, verso 7. Tem uma ação que esse homem natural pratica, que o torna inimigo de Deus. O que diz aí? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, o homem natural é inimigo de Deus, porque ele tem uma tendência às coisas carnais, às práticas carnais, e a carne não está sujeita à lei de Deus. É só escrito nem carne, nem sangue. O que é carne? A carne não é esse corpo físico, mas é o espírito desse corpo físico. É o pensamento. Tem uma palavra, eu estava pesquisando uma palavra no grego, que aí que Paulo fala sobre isso, que é vous, que diz, ela tem até umas ramificações, depois eu até quero me aprofundar, perguntar até o Ayrton muitas coisas, que Paulo exatamente diz isso, que é o pensamento do homem natural. Então é aquilo que ele é a natureza do homem natural. Está entendendo? Nós vamos encontrar muitos homens neste mundo, eles não são adúlteros. Não, você vai encontrar gente que não é adúltero, que até dá melhor testemunho que muitos crentes, nunca adulterou. A minha família tem. O meu tio, por exemplo, já está com Cristo. Meu tio nunca adulterou. Ele não era crente. Depois que ele aceitou Jesus, ele era um homem corretíssimo. E você deve conhecer alguém, pessoa correta, mas a natureza pecaminosa, o pensamento vous, a natureza desse indivíduo é pecaminosa. Por quê? Porque ele, embora nunca tenha adulterado, aí ele
se justifica. Então Deus passa a ser um colega, uma pessoa bacana, que cuida do ser humano, que está longe, mas está cuidando. Ele não tem a noção da natureza pecaminosa que ele tem. Então ele torna-se inimigo de Deus pelo fato dele não reconhecer que o homem é pecador e necessita da salvação. Isso é um questionamento. Só esse verso de Romanos é um estudo profundo. A gente ficaria aqui a manhã toda falando sobre isso, para justamente explicar o que o apóstolo Paulo fala sobre essa tendência da nossa carne. E você até questionar isso. Talvez na sua família tenha lá alguém muito legal, muito bacana, uma senhorinha já idosa, com cabelo branquinho, e você fala, poxa, mas ela é uma santa, não aceitou Jesus, não tem Jesus, como é? Vai para o inferno? É aquele debate que a gente pode ter, não é isso? Então, esse é um inimigo de Deus, permanece decaído. Romanos 3,10, ele está sem Deus, o homem está morto, está decaído. Romanos 3, já pegaram aí, já leram? 10 a 18, é muita coisa, vamos lá. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, olha, nenhum sequer. Ele fala aqui que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, não por obras ou por outras coisas, não pela lei, nada disso. Justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, o profeta olha e diz, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, o pensamento. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando fala em fazer o bem, algumas pessoas fazem obras, não é? Que elas consideram boas. Aproveita e mata esse celular. Mata mesmo, assassina ele, para ele não perturbar mais. Então, elas fazem as obras, e essas obras, elas surgem como mérito, como eu faço isso, então eu mereço. Ele está dizendo aqui, não há um justo sequer. É justificação, ele está se justificando. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando era vivo o Castor de Andrade, ele deu uma entrevista e ele falou isso. Ele falou, não, mas eu sou um homem bom, eu sustento orfanato, sustento asilo, um monte de coisa. E ele se justificava. Recentemente, 3 anos atrás, 4 anos, o ex-presidente Lula também disse, eu não tenho pecado. Entende? Então essas pessoas, se elas permanecerem com esse boús, com esse pensamento, elas estarão distantes de Deus. Não é? Como diz o texto aqui, não há um justo sequer, não há quem entenda, quem possa compreender Deus. Todos se extraviaram, a garganta dele é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca ele está bem cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então está decaído, está lá, sofre de cegueira espiritual, 2 Coríntios 2, 4. Vamos lá, vamos correr um pouquinho aí. Cegueira espiritual, 2 Coríntios 4. Olha o que Paulo fala aí. Ele diz assim, ó. Depois você lê o contexto. Deixa eu ler um verso, só o verso anterior. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, aí entra no verso 4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Né? Hebreus capítulo 1 fala: tendo Deus falado aos seus servos através dos profetas, nos fala hoje através de Jesus, dessa revelação aqui, ó, a luz do Evangelho, da glória de Deus, a qual é a imagem de Deus. Colossenses fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Amém? Amém. Então sofre de cegueira espiritual. Por causa do pecado está morto. Efésios 2:1. É o texto áureo. Também juntar depois com Colossenses e tal. Mas ele diz assim: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ó, aqui Paulo entra aquela palavra grega dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então esse é um homem natural. Você era este homem, eu, todos nós fazíamos parte desse grupo, dessa classe. Ok? Vamos lá para o próximo, a gente correr. Agora, dois tipos de crente na igreja: o crente maduro, que é o espiritual. Lembra? Nós dividimos lá, natural e espiritual. Mas o espiritual, ele agora é dividido em dois, que é o cristão maduro e o cristão imaturo, que é o carnal. O cristão maduro é o espiritual, que nós lemos aqui, mas eu faço questão de ler 2:15-16, 1 Coríntios 2:15-16. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha o pensamento, mudou daquele homem natural, que era pensamento segundo o curso do mundo. Vocês estão entendendo isso? Meu pensamento era segundo o natural, era segundo o curso do mundo. Agora, homem espiritual, o meu pensamento é segundo Cristo, segundo Deus. Por essa razão, Paulo disse a Filipenses que tudo aquilo que for puro, for belo, que edifica, isso ocupa o vosso pensamento. Então esse é o homem espiritual. E o cristão imaturo, já vou ler ali, que é o carnal, que é o capítulo 3, o verso 1, que diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então vamos pensar um pouquinho, desenvolver o ponto seguinte, que é o cristão espiritual, crente maduro. Vamos lá. O homem espiritual, que é o cristão maduro, salvo, ele tem a sabedoria do Espírito. Por que ele tem a sabedoria do Espírito? Porque ele busca. Vocês estão entendendo? Se esse crente, todos os dois tipos, eles têm potencial, tem uma potencialidade. O espiritual para voltar a ser carnal e o carnal para ser espiritual. Todos dois. Se o espiritual deixar de buscar aqui na palavra e na oração, ele vai ser carnal. Ele vai cogitar das coisas do mundo. Carnal é isso. Não é isso? Nós lemos ali, Romanos 8. Vai cogitar dessas coisas. Isso vai encher o seu pensamento. Seu pensamento vai estar voltado para as coisas do mundo. Não que esse homem espiritual seja um extraterrestre. Não é isso que eu estou falando, gente. Não, eu estou aqui, ó. Vai almoçar hoje? Não. Hoje eu vou almoçar. Só o Espírito. Vai almoçar amanhã? Não. Vai passar 40 dias. Cadê fulano? Morreu. Está doente. Está entendendo?
Eu estou andando no Espírito. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Estou falando de alma penada. Vamos lá, então tem a sabedoria do Espírito. 1 Coríntios 2,12. Vamos lá. O que ele diz aqui? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, aí eu vou entender isso. Se eu não tiver esse Espírito, eu não vou entender essa grande diferença do homem natural para o homem carnal. E do homem natural para o homem espiritual. O próprio carnal. Por quê? Porque eu quando busco, eu entendo de tudo que eu tenho. Eu estou aqui nesse púlpito, por quê? Eu entendo, porque Deus me colocou. Eu não tenho mérito nenhum, não tenho capacidade. Foi Deus, eu compreendo que eu estando e permanecendo, é Deus que está me sustentando. Minha suficiência vem do Senhor, eu compreendo isso. Por essa razão eu não vou me vangloriar. Aleluia. Amém. Percebem isso? Porque o meu pensamento vem do Senhor, porque o Espírito Santo habita em mim como habita nos irmãos. Vamos lá, então, eu não li o verso 13, né? Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, conferindo coisas espirituais, a sabedoria de Deus. Por exemplo, alguém levanta para profetizar, espiritual ou espiritual? O que tu faz? Abre a Bíblia para ver o que Paulo fala da profecia. Está conferindo uma palavra que você recebe. Existem pessoas que vivem por aí andando atrás de palavras, de profecias, de coisas, mas eu fico bobo com as profecias do óbvio. Meninos na fé. Por exemplo, eu estava vendo uma matéria na internet, uma gravação de uma intitulada Profeta, que ela falou, sabe o que vai acontecer? Vai ser um ano difícil, vai ser isso, vai ser aquilo, mas meu Deus, eu já sei disso tudo, está aqui na Bíblia. E a pessoa posa como profeta, e as pessoas não dão ouvidos, eu fico bobo. Aí cumpre o que Paulo falou: nos últimos dias surgirão muitos falsos, não surgirão pessoas com coceira nos ouvidos, porque elas querem ouvir aquilo que lhes agrada. Meu irmão, está aqui na palavra de Deus, tudo. Porém, eu não descarto de Deus levantar alguém na hora dessa ministração, na hora do culto, na hora do louvor, na hora da oração, para levantar, para dar uma palavra mesmo, uma palavra profética, uma palavra de estímulo para a igreja, de edificação. Esse é o objetivo da profecia, de consolo, consolar, edificar, levantar. Não ficar andando atrás de pseudos profetas. Tem outro profeta aí, dito profeta, e as pessoas estão andando atrás dele, fazendo umas perguntas. Mas fulano de tal, a igreja precisa disso, a igreja precisa daquilo. O cara pousa lá, senta numa cadeira, faz pose e fica falando. Muitas coisas são boas, mas as pessoas estão lá ouvindo, ao invés de estarem trabalhando, edificando, cuidando de alguém, envolvido na obra de Deus, trabalhando, juntando aqui. A nossa comunidade é essa aqui, meu irmão. Deus plantou você aqui, então é aqui que você tem que frutificar, tem que somar. Fica andando de porta em porta, ouvindo, e as pessoas, eu conheço muita gente assim, elas ouvem, Deus falou que elas querem as coisas mastigadas, elas querem mamadeira. Nós vamos falar sobre isso. Deus falou que na sua vida aquele problema vai ser resolvido. Vem para a casa de Deus, vem orar. Eu gostei de um pastor que eu vi. A internet tem um monte de baboseira, mas tem algumas coisas boas.
Então você tem que filtrar bem. Eu gostei de uma pregação do pastor, como a igreja dele é uma igreja pequena, quando nós fazemos aqui, eles gravam e colocam lá. E eu achei muito bom. Ele falou, poxa, ele é dos meus, eu vou até conhecer ele. Eu me identifiquei com ele. Ele falou assim, estou fazendo campanha, traz isso, traz aquilo, e traz não sei o quê, e vença isso, e vença aquilo, e vença aquilo. Mas na hora que você chama para oração, cadê? Tem ninguém orando. Na hora que você chama para um trabalho da igreja, aqueles mesmos. Na hora que você chama para qualquer coisa, é exatamente isso. O meu pensamento, a gente bateu ali legal. Por quê? Porque quando você obedece, a obediência é o fator desencadeador da sua vitória, meu irmão. É a sua obediência, ponto final. Tem que fazer campanha, traz milhões, traz não sei o quê. Você pode até ser bem sucedido nesse mundo, financeiramente. Mas Jesus falou, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Né? Vamos lá. Sabe discernir todas as coisas? Não, pode voltar, volta. Tem a mente de Cristo. Anda no Espírito. Gálatas 5,16. Andar no Espírito. Gálatas 5,16. Ele diz assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne. Você vai expurgar o pensamento do mundo. O pensamento do mundo faz você andar segundo o curso do mundo. Os corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né? Podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então o pensamento de Deus vai eliminar. E se você se alimentar das coisas de Deus, das coisas espirituais, você vai expurgando, né, os outros pensamentos, os pensamentos malignos. Então andai no Espírito, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. As obras da carne são conhecidas, ele relata aqui. Mas o verso 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há nada. Amém? Vamos lá. Próximo. O homem carnal é o cristão imaturo. Eu destaco aqui, vamos dizer assim, que ele está no meio da igreja, ele convive com a igreja, mas ele está em um fio de navalha. O homem carnal, embora aparentemente ele seja salvo, mas ele está no fio de navalha. Porque eu penso, eu reuni, fiz uma coletânea desses teólogos, dos grandes, a análise deles em relação ao homem carnal, e a maioria deles concordam que este homem é salvo. E quem sou eu discordar? Mas eu fico aqui com os meus botões, com a minha apreensão, pelo seguinte fato. Quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, Jesus falou 10 virgens. 10 virgens. E todas elas eram virgens, todas elas tinham lamparina. Todas elas estavam no mesmo lugar. Mas faltou azeite para cima. Então eu penso que é uma corda bamba. Eu penso que é um fio de navalha. É perigosíssimo. Que é bom correr logo para mudar de posição. Sair de ser crente carnal, imaturo, e entrar para outro grupo. Crente espiritual. Sair desse grupo aí. Eu quero passar para o outro lado. Não quero ficar nesse grupo não. Eu quero ir para o grupo espiritual. Né?
é infantil na fé, vive de leite. Paulo falou aqui, ó, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda, ali eu coloquei não salvo, eu tinha que colocar, eu ia colocar entre aspas, porque eu coloquei o meu pensamento, tá? Por quê? A minha visão. Mas a minha visão, ela é uma visão, vamos dizer, ela está aberta. Eu não fechei ali, quem sou eu para fechar? Eu botei ali, só para eu, até para mim mesmo, para eu não querer ficar nesse grupo, está entendendo? A minha ideia é essa, é para despertar os irmãos da minha igreja a sair desse grupo. Se você está nesse grupo, meu irmão, procura sair, porque de qualquer forma é um lugar perigoso. É um campo minado. É um campo minado. Você tem que ficar, está entendendo? Então ele é infantil na fé, vive de leite. É leite, como pode? Um garoto de 8 anos mamando no peito. Alguém me falou isso um dia desse aí. Fulano mamou até 8 anos no peito. Você é meu filho, eu dou cascuda. IBM cura. Ajuda. Já pensou? Um cara concorrente. Então, é ruim. É ruim, não pode ficar mamando até 9 anos, 8 anos. É 2 anos. E ponto. E daí a mãe já começa a introduzir o alimento sólido. Começa a ensinar outras coisas. Começa a cortar. E na igreja não é diferente. Então ele é infantil. Ele vive de leite. E a infantilidade, você lidar com a infantilidade, vamos ver um bebezinho, vamos ver o que o bebê faz? Vamos lá? Chora à toa. Faz careta para ele chora. Já viu? Sandra que era assim. Sandra brincava assim. Às vezes ficava com uma criança, ela de escondida ela fazia careta. Aí a criança chorava. Vocês que o pessoal antigo conhece a Sandra bem molequinha, né? É assim um bebê, chora à toa. Você não vê aqui os quintas-feiras das crianças dessa campanha nossa, do nosso projeto, Crianças dos Arredores? Aí as pessoas ficam doidas, os irmãos os adultos ficam doidos, meu Deus, ficam quase que falando para mim assim, alguns, pastor, manda essas crianças embora. Não sei disso, irmão. Estou falando para a minha igreja, estou falando para corrigir. Eu sou um pastor. Alguns gostariam, alguns nem vêm mais quinta-feira para ser governo. Não está ligando, não. Porque são muitas crianças. Então as crianças mexem nas coisas que não devem mexer, são curiosas, não é isso? Bom, vamos fazer de forma análoga. É assim o crente, é o crente carnal. Então, mexe no que não deve mexer, enfia a mão na tomada, se machuca, corre quando vai para correr, aí tropeça e cai, chama o pastor, vai aqui. Aí vem, aí eu tenho que ir lá, passar, igual mãe, dar um beijinho, ver não machucar nenhum. O que tem aí? Nada. O pastor vai dar um beijinho. Pronto, passou. Dá trabalho. Tem que fazer mamadeira, não quero mamar. Tem que deitar. Aí eu tenho que ir lá, botar na boquinha. É assim o bebê, não é assim? De acordo com a criação dele. E pior, faz xixi de noite, faz cocô, até que limpar. Meu irmão, jogando claro, é exatamente desta forma a igreja. Não se dá com o outro, implica que é o brinquedo do outro. Ele está brincando, aí está aqui no seu, aí já quer
aí. Mas que era do outro. O pastor tem que ir lá, meu filho, tranca os dois juntos aqui, porque não fala, um fala com o outro, tem rabinho do outro, porque o outro olhou de cara feia, porque o outro não falou quando chegou, porque o outro cresceu muito, ele não, porque o pastor chama o outro, porque, enfim, tudo coisas, pessoas melindradas, infantis, atrapalha o progresso da igreja. Vocês percebem? Presta atenção. Quando Paulo escreve a igreja, ó, em Corinto, quanto tempo ele gasta aqui para tratar desse assunto? Ele fica muito tempo. Uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas era uma igreja infantil, infantilizada, menina na fé, menino na fé. Está preso nas práticas das obras da carne, está preso ali, está enquadrado, eu não coloquei ali, está aqui no meu estudo aqui, está enquadrado na parábola do semeador, quando Jesus fala daqueles que têm cuidado com o mundo, o mundo abafou, as coisas cresceram, os espinhos crescem, abafam, aí ele não progride, ele não cresce, ele não tem habilidade para administrar a vida secular com a vida espiritual, com a vida familiar. Ele não aprende isso porque não se dedica, não se inteira, não aprende na igreja. A igreja, por si só, ela é vocacionada para abençoar, ponto. Não existe nenhuma instituição na terra com essa vocação que sequer se equipare com a igreja. Por quê? Aqui você aprende tudo, convivência, aprende a amar seu irmão, aprende a ser obediente, aprende a ser líder, você aprende tudo aqui. Não tem outro lugar que você possa aprender todas essas coisas. Porém, muitos crentes, o que eles fazem? Eles estão alheios a isso. Ó, nós vamos fazer um curso de liderança. Aí tem 200 líderes, 120 vêm. Aí os 80, eles vão atrapalhar, porque eles não aprenderam. Alguns recebem até a apostila, mas não estudam, porque não são autodisciplinados, não é? Só o cara que vai estudar que tem autodisciplina. Eu tenho meu horário para estudar a Bíblia, eu tenho meu horário para fazer a minha oração. Aí ele não aprende, ele torna-se carnal, porque ele está sempre puxando, está sempre fazendo o contrário do que se propõe. Tem um seminário de casais, evento de casais, o cara está com o casamento dele, para ele está bom, ele está estagnado do ponto de vista espiritual, ele vive numa estagnação. Às vezes, lá na sua vida profissional, ele investe tudo. Quando o fulano viajou, foi fazer um curso não sei aonde, o cara falou, não, vai fazer um simpósio, foi fazer um congresso, não sei o quê, tudo profissionalmente. Porém, na vida espiritual, ele não usa da mesma determinação, do mesmo cuidado. Vai se tornar carnal. Ele vai chegar na igreja e vai olhar os defeitos. Por isso que eu falei no início, igreja porque se importar, que eu citei que engloba a igreja orgânica, organizacional, e a igreja espiritual, a igreja invisível. E quem organiza essa igreja aqui? Quem é? Nós. É você. Se eu ficar aqui sozinho, eu vou ficar sozinho. Não vai ter nada, não vai ter nada. Não vai ter instrumento, vou vender tudo. Não vai ter, o ar-condicionado vai vender todos eles, vai ficar com umzinho lá do gabinete, pronto, botar esse grandão lá para ficar bem gelado. Não vai ter nada. Nos Estados Unidos as igrejas estão vendidas para a casa de show. Seguindo o caminho da Inglaterra. Entende, irmãos? Então você tem que olhar, tem que estar ativo na sua igreja.
Para o homem carnal. Vamos lá, vamos pular. Meu Deus. A igreja é como um campo. Seu objetivo também é a quantidade. 1 Coríntios 3,6. Vamos ver? O que diz aí? Bem rápido. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? Agora o que é necessário? Quem planta e quem rega? É Deus? Meu irmão, se você não plantar, e se outro não vir regar, já era. Não tem crescimento. Precisamos plantar e precisamos regar. E para plantar, não é fácil plantar. Você tem que preparar o solo, preparar a terra, ver o pH da terra, para saber se o solo é bom ou não é para determinada coisa, alcalino ou não. Você sabia que na natureza tem uma árvore que ela é... Onde você vê aquela árvore plantada, pode plantar qualquer coisa que vai nascer. Quem sabe aí qual é? A mamona. Pode plantar, se você olhar onde tem plantado uma mamona, planta lá um pé de mamão. Você saborear o mamãozinho do pé, delicioso, limpinho. Pode plantar. Portanto, plantar requer cuidado, tem que adubar a terra, tem que preparar a terra, tem que ver, tem que semear, colocar as sementes, ok? Depois, ter o cuidado da rega, a rega, não encharcar, você não pode molhar muito, você tem que dar uma observada. Essa água, essa planta gosta de muita água, não é assim que às vezes a gente faz? Muita gente fala, essa aqui gosta de água, pá, todo dia, pá. Não dá uma olhadinha no solo, enfia o dedinho lá, para ver se o solo está úmido. A planta é a raiz que vem, que a água, que ela precisa de água na raiz. Então tem que olhar se aquilo está muito encharcado. Tem algumas plantas que armazenam água. Então elas guardam o líquido. Aí você não precisa ficar molhando. Tem que descobrir uma planta. Você tem que descobrir os detalhes. Cada uma tem a sua característica. Assim é igreja. A gente vai descobrindo os detalhes, os talentos de cada um, a forma de cada um. Isso tem que ter tempo. Vamos lá. Rapidinho para a gente fechar, se Deus quiser. Então aprendemos 3 lições. Primeiro, a diversidade no ministério, a unidade dos propósitos e a humildade de espírito. Aqui, vamos lá, diz assim, o verso, nós lemos qual? O verso 6. Vamos ver o 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. A cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Sois, vamos dizer junto? Sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, não vai dar para a gente falar sobre isso, como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Vamos ver o que vai dar para falar aqui, para a gente não passar da hora. Vamos lá, próximo. A diversidade do ministério, relação de dons e ministério. Romanos, eu listei ali esses 4 textos que falam dos ministérios e dos dons. Então vamos pensar um pouquinho aqui sobre algumas coisas. Deixa eu pegar aqui que eu anotei. Eu anotei aqui algumas coisas interessantes para a gente, bem rápido. Aqui já foi, não vou falar mais disso. Só amanhã, só ano que vem. Vamos lá. Então, a gente observa aqui ministério
e dons. Ministério é o serviço. Quando, lá em Atos, os diáconos foram separados para o serviço de socorrer as viúvas. Enquanto Paulo e outros líderes da igreja, outros líderes antes de Paulo, eles foram separados para o serviço da dedicação à palavra. É o que eu estou fazendo aqui. Dedicar a palavra, estudar a palavra, para que eu possa trazer um alimento sólido para os irmãos, né? Então, de qualquer forma, é serviço. Agora, o serviço é dado de acordo com os dons. Por exemplo, alguém falou assim: pastor, vou te dar o serviço para cantar. Estou ferrado, vocês vão embora, vão me abandonar aqui na solidão, porque não é esse ministério, eu não tenho esse dom para exercer esse ministério, esse serviço. Eu não tenho o dom de cantar para exercer o ministério, o serviço. Vocês não estão entendendo? De cantar. Tá certo? A pessoa errada no lugar errado, no ministério errado. Eu não tenho esse dom, mas eu vou cantar. E por aí afora. Você bota alguém para fazer determinada coisa que ele não é o dom dele. Lembrando que o dom é um presente. E lembrando que nós estamos falando de dons espirituais, que são diferentes dos dons naturais. Pode se alinhar o dom natural com o espiritual. Mas, por exemplo, tem muitas pessoas que estão na igreja, que elas são professoras, no secular tem um dom, lá fora ela ministra, dá aula, mas aqui na igreja ela não é professora, não é professor, ela exerce um outro dom, um dom espiritual novo que Deus deu para ela, dessa pessoa. Está entendendo? Então esses três textos, eles falam sobre esses dons e ministérios, ou seja, de serviço, de servir, de ajudar, de trabalhar, de se envolver. Há casos em que você tem dificuldade, por exemplo, principalmente novo na fé, não do crente carnal, daquele crente que dá trabalho, está 30 anos na igreja e não sabe qual é o seu dom. 30 anos, qual é o meu dom? É meu dom, pastor. Quantos anos tu tem de crente? 30. Não, o dom é enterrar defunto. Volta para a escola dominical, volta para a classe de batismo, volta para fazer toda aquela sessãozinha ali. Não é? 30 anos na igreja, não sabe o dom, está enterrado, está atrapalhando. Aquele cara que você quer correr, já viu? Está vendo a largada lá, na maratona? Tem uns caras ali, uns velhinhos. O outro querendo passar, ele querendo correr, mas é no caminho, um monte junto. Meu Deus. Gente assim, o outro quer correr, mas ele está atrapalhando. Sério? Estou falando que eu estou indo para lá. Não posso falar. Tá bom? Então, a diversidade é o ministério. Então, olha esses textos lá, leia, busque. Paulo diz assim: buscai com zelo os melhores dons. Buscai com zelo os melhores dons. O que é isso? Paulo está falando de oração, está falando de atividade na igreja, de pessoas envolvidas, pessoas dedicadas, pessoas coração aberto. Então busque com zelo. Ó, vamos lá, B. Unidade de propósito, visando o crescimento do corpo de Cristo e aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, o que ele diz aqui? 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, ele fala
dos dons, a relação dos dons. Ele fala da importância de cada membro no corpo. E depois ele fala no capítulo 14 da prática. Organiza a igreja e diz como essas coisas devem acontecer. Então é muito simples. Tá? Então no capítulo 12 ele diz: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Unidade de propósito. Então, para profetizar é para quê? Edificar, consolar, exortar. Ponto. Então Deus te levantar para profetizar para isso. Depois, crescimento do corpo, exortar para crescer. Aperfeiçoamento do corpo, Efésios capítulo 4. Eu estou terminando. Efésios 4 aqui, ó. Efésios 4, capítulo 4, verso de número 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas o quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, para que saiamos daquela infantilidade, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, para a artimanha dos homens, pela astúcia do que induzem ao erro. A gente alimentando isso, puxando você para ouvir profecia, para ouvir aquilo, para ouvir. Você tem que ser aperfeiçoado, crescer, estar enraizado na sua comunidade, essa planta que está ali plantada. Fica arrancando a planta de um lado para o outro. A planta ela vai morrer. Umas vão resistir mais. Daqui a pouco ela vai morrer. Então nós somos assim. Temos que estar plantados ali, fazendo sombra, dando frutos, abençoando pessoas, que as pessoas olham para você e elas veem o brilho de Jesus. Vamos lá para a gente fechar. C. A humildade de espírito. São os dons. A igreja de Jesus, ele é a cabeça da igreja e não depende de homens. A igreja é um corpo e todos os crentes são membros desse corpo. Não existe um membro mais importante do que o outro. Todos são importantes. É da cabeça que vem as instruções para os membros. Vou dizer isso aqui na Bíblia. Eu extraí isso aqui, esse pensamento da palavra de Deus. Não foi da minha cabeça, não. E da minha cabeça humana, natural, isso é oca. Não tem nada de bom. Mas aqui, extraí daqui. O que Paulo fala aqui? Capítulo 12. Porque também, verso 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde é o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Preste atenção nesse verso, irmãos. Todo mundo olhando para mim. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então é Deus que coloca. Amém? Amém. É Deus que coloca. Agora vamos pular para o verso 23, verso 22. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Vamos dizer juntos? Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então você não tem desculpa. Eu não entendi, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não importa. Se você se acha fraco,
Você é necessário. Verso 23. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Verso 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então todos são importantes. A afirmativa é verdadeira. As instruções vêm do Senhor. É Ele que coloca você. Você vai ser isso. Não sou eu. Eu reconheço. A igreja não é um lugar, não é um palco de política, de politicagem. Não é um palco de coleguismo. Não é? Não deve ser. Não pode ser. A gente não pode permitir isso. Tem que, o Espírito de Deus que tem que coordenar. A cabeça que é Jesus Cristo, o corpo é que tem que dar as ordens. E não é o fulano, nem não sou eu. Imagine, eu sou o que nesse corpo? Vamos supor que eu seja a mão. A mão fala assim, eu vou pegar aquele olhinho aí que é verdinho, tão lindinho, e vou botar ali. Ali não dá não. Quem dá a instrução é a cabeça. Xavier, pega aquele olhinho ali lindo e bota naquele rostinho feio. É assim, vai enfeitar. Todo mundo vai, não é? Acho que Deus vai fazer? Vai botar um olho lindo num rosto lindo? Não, vai botar um olho lindo num rostinho mais feinho. Para todo mundo olhar, poxa, que olhos lindos, nem repara na feiura. Passou, vamos lá. Bom, gente, vou fechar aqui, mas só para vocês guardarem os tópicos, e o Rodrigo vai dar a terceira aula. A igreja é um templo, o seu objetivo também é a qualidade. Primeiro, vamos lá, controle de qualidade, edificar sobre alicerce apropriado. O que Paulo fala? Edifiquei sobre fundamento sólido. Qual é o nosso fundamento? Jesus Cristo, pedra angular, doutrina dos apóstolos. Construir com materiais corretos. Quais são os materiais? Palavra de Deus, oração. São os materiais corretos. E devemos obedecer o projeto. O projeto está lá. Você não pode edificar uma igreja do seu jeito, da sua maneira, do teu bel prazer. Tá bom? Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, feche os seus olhos. Obrigado por tua palavra, pela escola dominical. Obrigado, Jesus, por esse alimento. Procuramos um alimento mais sólido, Senhor, que vem de ti, Jesus. O Senhor que nos alimenta, a tua palavra, o teu Espírito Santo, que nos renova, que nos sustenta. Senhor, que essa palavra possa fazer efeito em nossos corações. Que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes dessa palavra, para a glória do teu nome, para o aperfeiçoamento do corpo, para o crescimento, para a edificação, para a renovação de cada vida, Pai, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam libertas e transformadas, e aqueles, Senhor, que estão enquadrados no grupo dos crentes carnais, que eles saiam desse grupo e façam parte do grupo dos crentes espirituais. Aleluia! Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.